Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, eu vou mostrar para você, minha amiga, e para você, meu amigo, uma capa de jornal com uma manchete que, para quem é jornalista, estudou jornalismo, para quem gosta de comunicação, eu posso dizer que a pessoa vai perceber que ela é absolutamente fora de... Assim, não é usual, né? Não é uma capa, não é uma manchete que você vê todos os dias. Mas o jornal Folha de Londrina, corajosamente, colocou aqui no último dia 20, no domingo, essa manchete. Suicídio, prevenção do suicídio, fim do silêncio, né? Quebra do tabu é o caminho para prevenir suicídios. E aí, aqui na chamada da Folha, no mês mundial da prevenção ao suicídio, especialistas ouvidos pela Folha de Londrina falam da necessidade de discutir o assunto abertamente e apontam que 90% dos casos podem ser evitados, desde que a vítima tenha oportunidade de falar sobre o que a aflige. Considerado já um problema de saúde pública, com maior prevalência entre jovens e, por outro lado, idosos, o ato de tirar a própria vida tem como principais causas a depressão e também a dependência de álcool e drogas. E por que eu disse que é uma capa corajosa? Porque, para você que não sabe, existe uma regra não escrita no jornalismo brasileiro, particularmente, de que essas matérias de suicídio, notícia de suicídio, não se publica. Dificilmente você vê, é muito raro você ver uma manchete de jornal, suicídio no lugar tal, ou na televisão. Normalmente, apenas alguns programas policiais, né, que acabam fazendo isso, mas o jornalismo mesmo puro acaba tendo um preconceito muito grande com relação à notícia do suicídio. E explica-se, a boca pequena, que não se noticia o suicídio para que isso não sirva de motivação para outras pessoas. Apesar disso, e apesar dessa regra, só aqui na cidade de Londrina, o ano passado, mais de 30 pessoas cometeram suicídio. Pois é bastante. E para falar um pouquinho sobre essa questão do suicídio, que está ligado ao alcoolismo, está ligado à depressão, está ligado, sobretudo, imagino eu, à infelicidade, nós temos aqui o prazer de receber nessa noite o Dr. Juarez Torres, psicanalista clínico, que tem uma série de qualificações, é jornalista, é escritor, é também radialista, mas hoje nós vamos falar sobre a questão da psicanálise clínica, nessa questão particularmente do suicídio. Doutor, seja mais uma vez bem-vindo, uma ótima noite. Uma ótima noite, muito bom estar aqui mais uma vez e poder falar justamente de um tema que é tabu, né? Como você disse, diz a boca pequena que não se fala do suicídio para não incentivar outros suicidas. Então, podemos começar por depressão? Podemos, claro. Então, 350 milhões de pessoas no mundo, segundo a OMS, sofrem de depressão. E a depressão não cuidada, atrelada aos vícios de álcool e drogas, é o conjunto, justamente com as frustrações, para gerar o pensamento suicida. Então, nós temos que começar a falar de depressão. Então, como surge a depressão? Tristeza que dura mais do que 15 dias, sinal de depressão. Falta de apetite, né? Anedonia ou incapacidade de sentir prazer, porque a comida é um prazer, é uma reposição energética, mas também é prazer. Dificuldade de dormir, como diria a vovó, é incrível que a vovó sempre tinha razão. Ela falava assim, o dia é para trabalhar e estudar, mas a noite é para dormir. E a ciência estuda e chega à conclusão que a vovó estava certa. Falta de sono, perfeccionismo, aquele perfeccionismo exacerbado, exagerado. Esse conjunto de fatores vai fazer com que a depressão surja e da depressão, atrelado aos vícios de álcool, de drogas, cria os pensamentos suicidas. As frustrações, são um conjunto de fatores que vai fazer com que a pessoa
pense em dar cabo da sua própria vida. Eu quero, inclusive, dizer aqui bem claramente aos nossos telespectadores, a gente está aqui realmente para discutir o assunto e eu quero deixar muito claro, não estamos aqui de forma nenhuma pregando ou incentivando esse tipo de situação. Eu particularmente digo a você que isso é uma situação pessoal, cada um sabe o que tem que fazer da sua vida, mas quando a pessoa está infeliz, quando a pessoa está pressionada, quando ela acha que a vida dela não tem mais saída, né? Num beco sem saída, ela não consegue mais resolver, ou ela tem um problema muito sério, né? Que ela acha que não tem solução. Isso acaba também levando à depressão e possivelmente passando ideias suicidas na cabeça da pessoa? Exatamente. Num outro programa que eu estive aqui, conversei com você, sobre o aspecto da frustração, certo? E o choque de realidades nas fases do tempo da pessoa. Aos 30 anos, a pessoa já tem uma vida meio que consolidada, ela projeta 10 anos na mente dela, aos 40 ela vai analisar se conquistou mais do que perdeu, dos 40 aos 50 usa a estrutura que conquistou durante a vida para criar realmente uma estrutura se preparando para a terceira idade, e a grande maioria das pessoas se frustra. Por quê? Colocou a sua expectativa na mão de alguém ou de alguma coisa, certo? Isso não deu certo. Não teve o apoio familiar no transcorrer de suas perdas emocionais ou das situações que de alguma maneira a feriram. Então tudo isso vai se unir para que a pessoa comece a achar que a vida não tem valia, que vale a pena encher a cara, pegar um carro e sair por aí, que se bater o carro já morre logo de uma vez. Cria toda uma conspiração pessoal para dar cabo da própria vida. Uma vez perguntaram para mim assim, doutor, uma pessoa que vai se suicidar, ela está falando sério? Eu falei assim, não existe uma pesquisa clara sobre isso. Mas se a pessoa está falando, é porque realmente pode ter uma porcentagem que é para chamar atenção, mas a grande maioria porque, de repente, está exteriorizando para alguém que lhe é especial esse tipo de pensamento, de colocar um ponto final na sua existência. Quer dizer, isso também pode ser, e a própria manchete aqui da Folha fala, né? 90%, segundo especialistas, pode ser evitados desde que a vítima possa externar a sua aflição. É nesse ponto que nós chegamos, a pessoa, ela se sente angustiada, ela começa até a externar para um amigo ou para um familiar. Nesse momento, quem ouve tem que estar atento para saber que isso pode ser um pedido de socorro? Exatamente. E quando a gente for falar sobre tudo que a gente pode fazer para evitar o suicídio, um dos pontos é exatamente esse. Quando o pensamento suicida vem, entrar em contato com um amigo, com alguém que é especial ou com um familiar. E jamais você que vai ouvir uma pessoa que está dizendo que quer suicidar, dizer frase do tipo, tira isso da cabeça, e tal. Escute, ouça. A pessoa está pedindo socorro. A necessidade de ser um bom ouvido é muito importante no processo de se evitar um suicídio. Pior ainda, se a pessoa chegar e falar assim, você não tem coragem de fazer isso. Aí é pior. Exatamente, é aquele aspecto de desafiar. Se a pessoa está conversando com alguém, que ele é especial, e essa pessoa fala, você não tem coragem de fazer isso. Aí fala, bom, se essa pessoa está falando isso e não acredita, eu vou fazer. Agora motiva mais. Agora motiva mais. Quer dizer, se a pessoa estava na beira do abismo, você acabou de empurrar a pessoa com as duas mãos. Bom, é claro que eu sei que você pode estar até assustada, meu amigo, falando, nossa, mas que assunto vocês trouxeram hoje para a nossa pauta aqui no Pauta em Debate. Mas é algo que é silencioso e que, como eu disse, os meios de comunicação muitas vezes relutam em discutir, até porque também é difícil conseguir profissionais que queiram falar desse assunto abertamente, e eu quero agradecer aqui ao Dr. Juarez justamente por isso. Porque, na verdade, também é um assunto que ele é um pouco frustrante, né? Porque quando acontece suicídio, é uma frustração para todos, para a família, que não conseguiu detectar ou impedir, para o profissional, que muitas vezes acompanhou também, porque não conseguiu segurar, enfim, para a sociedade, porque alguém está mostrando que não vale a pena viver naquela sociedade. Acaba sendo uma frustração coletiva. Exatamente. A pessoa que vai cometer o suicídio, ela se esquece às vezes que ela vai deixar em volta do episódio várias pessoas que podem também entrar em depressão, falar assim, meu filho me matou, eu não tenho mais nada, eu só tinha esse filho, eu também quero morrer. E aí começa um pensamento, uma neurose coletiva de pensamento suicida. Isso não é um exagero, nós estamos falando de realidades mesmo.
Quer dizer, as pessoas têm que pensar também naquilo, no núcleo familiar, exatamente, nos amigos, nas consequências no da sua seu escolha meio. de repente, tentar dar cabo da sua própria vida. E como o senhor disse uma coisa que eu acho interessante, doutor Juarez, até para a gente falar bem de suicídio, depois vamos falar um pouquinho mais da prevenção. Não é só aquela pessoa que classicamente a gente vê no cinema, né, que se joga do prédio ou que faz alguma situação assim que ela é clássica de suicídio. É pegar uma moto com a cara cheia e sair para a rua passando cruzamento atrás de cruzamento numa roleta russa também é um comportamento suicida. Exatamente. Existem várias formas da pessoa tentar executar o seu plano. E um deles é esse, como você falou, o próprio trânsito, ele acaba criando as condições quase que ideais para a pessoa poder dizer, aconteceu, simplesmente aconteceu. E numa investigação mais profunda vai chegar à conclusão que realmente a pessoa estava depressiva, como eu falei. A depressão, o sentimento de tristeza que dura mais que 15 dias, porque todos nós temos oscilações de humor, certo? São raras as pessoas que acordam todo dia dizendo bom dia ao passarinho azul, que bom que o sol está brilhante, ou a luz está tão linda, certo? São raras as pessoas. Nós temos oscilações de humor, mas se essa tristeza está durando mais que 15 dias, os sinais depressivos estão aí, e se a pessoa não procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, de repente ela está entrando num abismo que quando chegar um momento crucial pode dar um resultado não muito agradável. Eu quero também falar uma coisa interessante, que eu acho interessante pelo menos, que é esse aparelhinho aqui. Não quero fazer propaganda da Samsung não, mas esse aparelho aqui, doutor, muitas vezes faz com que pessoas que moram numa casa até pequena, num apartamento pequeno, acabam não se conversando, né? Às vezes se conversam pelo tal do WhatsApp ou por algum outro aplicativo, mas acabam não conversando assim, olhando o olho no olho. E pode ter gente se sentindo solitária, morando junto com outras pessoas dentro de casa. Como prevenir isso? Simplesmente é o seguinte, como é que era antigamente? Né? Vamos retroceder alguns anos atrás. Todo mundo comia na mesa. E ali na mesa se conversava, pelo menos, eu não sou tão velho assim, mas eu peguei essa época. Hoje em dia é o quê? Cada um faz seu prato, vai para um canto. Cada um tem o seu celular, tem a sua rede de relacionamentos. Então, o que nós temos que fazer? A tecnologia ela tem que nos servir e não nos escravizar. E hoje em dia a gente vê isso. Pessoas que estão na mesma sala de estar, vivendo um mal-estar. Essa aqui é a realidade. Por quê? Não se comunicam, não conversam. E quando a conversa, há cobrança. E quando a cobrança, muitas vezes, um filho que não está tirando boas notas. Como é que está a faculdade? Estou meio mal. Mas você está meio mal, mas eu estou pagando. Então já cria uma discussão. Quando, de repente, podia ter tido uma sequência de conversas preliminares nas quais esse filho ia se sentir importante para esse pai, e apenas o fato de ficar pagando a faculdade ou ajudando nos estudos não quer dizer que está se importando com o dia a dia. O diálogo, as conversas, o tempo de qualidade. Nós temos 5 linguagens do amor que falam com o ser humano. Isso é ciência, não é da cabeça do Dr. Juarez Torres. Nós temos a linguagem do amor, palavras de afirmação. Tem pessoas que esperam do seu núcleo familiar ou de relacionamento interpessoal as palavras de afirmação, ressaltar o positivo. Nós temos o tempo de qualidade. Tem pessoas que têm uma necessidade de ter um tempo de qualidade, que seja meia hora. Eu tenho 3 filhos, eu tenho a minha esposa, eu tenho toda uma programação de atenção de pelo menos meia hora para cada filho e 1 hora para a mulher, para depois sobrar um tempinho para eu poder ver programas como esse programa maravilhoso ao qual eu estou fazendo parte hoje mais uma vez. Aí nós temos aqui o toque ou gesto, abraço, carinho, demonstrações físicas, ainda que sejam mínimas, e de repente você vai dizer assim, mas o meu pai não teve, como é que eu vou dar? Eu também não tive, mas eu fiz a opção de dar o que eu não tive, porque eu sei o quanto faz falta. Nós temos a 4ª linguagem do amor, que é a divisão de serviço, é você pegar e se unir a outra pessoa em suas necessidades. E a 5ª linguagem do amor, que são presentes, a gente ser lembrado. E não é presentes de valor, pequenos gestos de lembrança. Tudo isso, atrelado para o ser humano, vai fazer com que ele identifique a sua linguagem do amor e seja correspondido. No núcleo familiar está faltando isso. A gente saber exatamente qual é a linguagem do amor de cada membro da família. E isso muitas vezes também se importar com os membros da família, né? Exatamente. Ter a opção de fazer dar importância e de se importar. Exatamente. Uma coisa muito boa, eu vou dar uma dica que eu dei para uma das famílias, que eu faço terapia familiar também. Eu falei assim, crie uma caixinha onde vocês podem colocar ali 1 vez por mês
tudo aquilo que vocês acham que no núcleo familiar não está legal, coloca naquela caixinha ali. E uma vez por mês, reunir o pessoal e abrir a caixinha preta. Vamos abrir a caixa preta, certo? E vamos discutir não quem é o culpado, porque toda discussão que busca encontrar quem é o culpado não chega a lugar nenhum. Uma boa discussão familiar é aquela que discute fatos e a solução para os fatos. Aí sim, as coisas acabam se encaixando para a gente alcançar o resultado, que é o quê? Pelo menos uma família um pouco mais estruturada no meio desse caos social que nós vivemos. Nós estamos conversando, doutor Juarez Torres, eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, nós já voltamos. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite estamos conversando com o Dr. Juarez Torres, psicanalista clínico, entre outras qualificações, que está conversando conosco e com você, meu amigo, com você, minha amiga, justamente sobre o tema que nós apresentamos no início. Eu vou mostrar novamente a capa aqui para você, né? Segundo a Folha de Londrina, a capa da Folha, do dia 20 de setembro, olha só. Fim do silêncio, quebra de tabu é o caminho para prevenir suicídios. E é claro, a gente está aqui discutindo justamente essa questão, o que pode levar uma pessoa ao suicídio e qual é o papel, o que pode fazer uma pessoa da família, um amigo, para prevenir essa situação. É claro que eu sei, você também sabe, todos nós não queremos, ninguém quer que alguém da família ou alguém do círculo de amizade cometa suicídio. Ninguém quer que a pessoa chegue a uma situação que ela acredite firmemente que a sua vida não tem mais sentido e que é melhor acabar com ela. Mas, doutor Juarez, o senhor colocou já algumas questões importantes no bloco anterior a respeito da prevenção, ou seja, ter uma conversa, um núcleo familiar mais sadio, mas com relação aos amigos, porque a amizade hoje é uma coisa muito rara, ela é muito assim, como eu vou dizer,
Ela é rápida, virtual, você faz 1000 amigos no Facebook em uma semana, conversa com 1000 pessoas, ou até um pouco menos, no WhatsApp durante um mês, mas quando você está sozinho com um problema pessoal que te angustia, você muitas vezes fala, mas será que eu posso me abrir com aquele amigo que eu conheci no Facebook? Ou será que eu posso me abrir com aquele colega de faculdade que parece tão legal? Até porque muitas vezes as coisas podem já ter acontecido nesse sentido e a pessoa ter se sentido traída. Qual é o papel do amigo nessa questão da prevenção? O papel do amigo é importantíssimo. Agora nós temos que definir o que é um amigo. Um amigo não é uma pessoa que vai apenas elogiar você, não é uma pessoa que vai aparecer ocasionalmente. Um amigo é uma pessoa que entre você e ele há uma empatia, ou ele se coloca no seu lugar de diversas formas. Um amigo é aquele que muitas vezes aponta o dedo. O amigo é aquele que está presente, principalmente nos momentos tristes. Até às vezes no momento de alegria, um amigo não faz tanta falta, mas no momento de tristeza, de angústia, de dúvida, do que fazer, por onde ir, um amigo é importante. O problema é que as redes sociais acabam dando nomenclatura de amigo para pessoas que não são nem conhecidos, nem colegas. E aí o que acontece? A falta desse ser amigo, desta pessoa que vai ouvir, que vai apontar o positivo e não só o negativo. Acabei de falar sobre as linguagens do amor e uma delas é palavras de afirmação. Ressaltar o positivo. Ninguém é totalmente negativo. Muitas vezes as pessoas são os piores carrascos de si mesmos. Então, o que é um amigo? Um amigo é isso que eu falei para você. Então, faça uma peneira e talvez sobre um. Pelo menos você tem um. Ah, eu não tenho nenhum. Então busque ter um amigo, porque as pessoas estão aí fora também buscando ter amigos. E com certeza existem pessoas ou uma pessoa que possa se colocar nesse papel de empatia, de se colocar no seu lugar, de não te julgar, porque um amigo ele não julga, ele simplesmente quer o bem-estar da pessoa que ele se relaciona. E mesmo que a gente tenha tido alguma decepção com um amigo, não significa que o outro amigo também vai te decepcionar. Exatamente. Essa transferência do negativo é uma coisa natural nos relacionamentos interpessoais. Por isso, eu prefiro muito mais os amigos que não vivem dizendo que me amam toda hora, porque parece que a pessoa está falando isso para se convencer. Eu prefiro aqueles que simplesmente agem, demonstram isso por atitudes práticas, e no momento crucial que eu preciso, eles reconhecem a minha mudança de humor, ou talvez a minha introspecção, e chegam junto dizendo, eu posso fazer alguma coisa para você? Você quer conversar sobre algo? Esse para mim é um amigo, aquele que no momento certo, ele é perceptivo, certo? Ele não quer passar por cima dos sentimentos, dizer, vamos sair, vamos passear, não. Ele quer sentar, olhar no olho, como você muito bem colocou no início, e poder ouvir, não interromper quando a pessoa está falando. E no final, acrescentar algo que pode ser um diferencial. Nós falamos até agora do papel da família, dos amigos, mas da pessoa, a pessoa em si, que muitas vezes pode estar nos assistindo nesse momento, e que já teve essa ideia, já passou pela cabeça, já teve momentos de extrema tristeza. Como fazer para perceber isso, ou perceber que o caminho está indo para isso, e como fazer para também começar a mudar o seu destino, a sua vida, o seu ritmo de vida, para não chegar a esse ponto? Então nós temos várias coisas que a gente pode dar como dicas para a gente prevenir o pensamento suicida. O pensamento suicida, ele vem. E da mesma forma que ele vem, ele só vai nutrir força se nós alimentarmos o pensamento suicida. A tristeza, a angústia, a frustração, como eu falei no primeiro bloco, são um conjunto de fatores que podem realmente dar força à ideia suicida. Primeira coisa, reconhecer que você está numa depressão, caminhando para pensamentos suicidas e começando a fazer planos de que maneira isso vai acontecer. Primeiro é reconhecimento. Após o reconhecimento, você contar a alguém, um amigo, um familiar, alguém da sua confiança. Terceira coisa, buscar ajuda. Ah, eu não tenho amigo. Então, a dica que nós damos, independente dos problemas que nós temos na nossa rede hospitalar, a terceira dica é busque ajuda no hospital dizendo que você está com pensamento suicida e que você quer suicidar. Entre em contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida. Com certeza, do outro lado da linha, você vai ter uma pessoa que vai te ouvir sem te julgar.
Enquanto a ajuda não vem, a ambulância não vem, o amigo não vem, comece a estabelecer uma linha de respiração, de forma que você respire 20 vezes a cada minuto. Para que o tempo entre a chegada do socorro ou pessoa qual é especial para você, você possa aguentar firme até que essa pessoa chegue. Uma coisa muito boa é a pessoa pegar um gelo e segurar na sua mão, certo? Ele vai derretendo aos poucos. Tem que fazer ações para que possam fazer com que o tempo, até a chegada do socorro, a pessoa não note esse tempo que está acontecendo. Feito isso, você precisa o quê? De terapia. Psicólogos, psicanalistas estão aí para isso. Mas talvez você precise também de medicamentos. Uma outra coisa muito importante, depois que você começou a receber esse socorro chamado preliminar, é você começar a fazer uma reavaliação da sua vida. Com certeza, tudo que te fere não é em vão. Você tem um termo que eu não uso na clínica e também nos meus relacionamentos interpessoais, é justamente a frase: eu sei exatamente o que você está passando. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Ninguém sabe, só você sabe. Por isso é leviano da minha parte ou de qualquer pessoa dizer: deixa para lá, esquece. Não é bem assim. Não podemos ser simplistas naquilo que gera dor na outra pessoa. Então você já está em tratamento, está tomando medicamento, o pensamento suicida voltou, certo? E eu estou no meio do meu tratamento. O contato com o seu terapeuta é muito importante, certo? Escolha um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra que olhe mais para você e menos para o seu bolso. Desculpa ser sincero, mas tem pessoas que são muito diferentes justamente nessa área de atuação. Eu não consigo ser assim, certo? Eu quero ver as pessoas bem. Eu não sou melhor do que ninguém e tem muito profissional bom por aí. Eu conheço grandes profissionais, grandes companheiros que militam na psicologia, na psicanálise. Eu sou casado com uma psiquiatra, então sou suspeito de falar dos psiquiatras, porque eu vejo um humanismo tremendo e uma praticidade da minha esposa de tratar grandes problemas, problemas de grande complexidade, mas a doutora Cinti consegue realmente colocar um toque de emoção na frieza, muitas vezes, de um tratamento à base de medicamentos. Feito isso, voltou o pensamento, então você começa a estabelecer uma regra na sua mente. Bom, o pensamento suicida voltou, então nas próximas 24 horas eu não vou fazer nada, mas o pensamento está aí. Passou as 24 horas, você determina 48 horas. Você vai aumentando esse chamado espaçamento do pensamento suicida, até que ele vai perdendo a força. Muitas vezes você acha que se suicidar vai punir aquelas pessoas que causaram esse mal-estar. Uma perda, um relacionamento, um emprego, uma traição, um roubo de herança. Podia citar tanta coisa, roubo de herança. Uma separação. Uma separação, que é o maior nível de estresse na escala de estresse. Não é a perda da mãe. Primeiro é traição, divórcio, separação por traição, perda da mãe, perda do filho, perda do cônjuge. Então veja que é um dos maiores níveis de estresse, porque de repente você colocou a sua expectativa em alguém e anos foram frustrados em cima disso. Uma outra coisa muito boa é você abandonar um pouquinho esse perfeccionismo doentio que eu falei no primeiro bloco, certo? Não adianta você ser o carrasco de você mesmo. Você precisa fazer o quê? Saber que existem coisas que você é muito bom e que você faz até o final. Uma dica que eu dou para os meus pacientes é você todos os dias fazer a relação das suas tarefas. Ao final do dia, eu quero que você tique aquilo que realmente você fez, certo? E eu quero que você separe o que você fez e o que você não conseguiu fazer. E diga para você mesmo, olhando a lista das realizações, eu consegui fazer isso. E o que eu não consegui, e o que é remitente, o que tem se repetido na minha vida, e o que parece que o tempo passa, mas não resolve, vai jogando para frente. Porque não adianta nada você ser o carrasco de você mesmo e você achar que de alguma maneira você vai encontrar respostas. Eu sou um psicanalista, eu trabalho as raízes dentro do inconsciente. Então essas são algumas dicas que eu posso dar para a pessoa prevenir isso. Uma outra coisa muito boa é você saber que em torno de você tem pessoas que amam você, se importam com você. Talvez elas não consigam demonstrar. Quando eu olho a história do meu pai, já falecido, meu pai, aos 9 anos, ele foi dado, por falta de comida na casa dele, uma família de 15 pessoas. Meu pai desempenhou grandes traumas no seu interior, mas no final da vida dele, graças a esse Deus, eu acredito em Deus, talvez você não acredite, e uma dica muito importante para você que tem uma fé, procure ser
guia espiritual, procure um padre, uma freira, um pastor, um conselheiro, converse com ele. Com certeza, essa pessoa que teoricamente tem uma espiritualidade um pouquinho mais desenvolvida, essa pessoa vai poder conversar com você e não julgar você. Não querendo fazer apologia à religião A, B ou C, mas eu posso falar um pouquinho de Jesus, certo? Jesus nunca se aproximou das pessoas julgando. Jesus nem criou religião, para falar a realidade. Mas tudo bem, né? Esse é um papo para outro programa, talvez, né? Sobre a necessidade que o homem tem de uma religião. Ele simplesmente ouvia as pessoas. Ele não julgava, você é uma prostituta, você é um ladrão, de maneira alguma. Ele se aproximava e cuidava das mazelas da vida, certo? Ele se aproximou de uma mulher que era uma prostituta e disse assim, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E de repente ele podia chegar e falar assim, que se execute a lei, mas naquele momento estava só a mulher, era uma armadilha para pegar Jesus, não estava o homem ali, e a lei mandava trazer o homem também para ser apedrejado. Então veja que se Deus não julga você, se Deus ama você, e esse conjunto de fatores você começar a desenvolver, você vai enxergar um novo horizonte na sua vida, com certeza. E olha, quero agradecer a presença do Dr. Juarez Torres aqui no nosso programa. Espero que tenha sido útil para você, meu amigo, para você, minha amiga, e que seja um momento de discussão, que você vá para casa ou que esteja em casa e discuta o assunto. Fala, olha, vamos começar a discutir, até porque circulando a informação, certamente as pessoas conversam mais. Doutor, muito obrigado pela noite. Estar aqui, um prazer tremendo, e toda vez que eu puder ser útil, estou à disposição. Está sempre convidado. A gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e espero que você tenha gostado da conversa com o Dr. Juarez Torres, psicanalista clínico, aqui no Pauta em Debate. Eu gostei muito e é um assunto bastante difícil, bastante polêmico. Eu espero que a gente tenha conseguido levar uma boa mensagem para você. Mas eu quero também repercutir com você
Uma matéria que saiu na última segunda-feira no jornal Gazeta do Povo, matéria do Fernando Jasper. E olha só, uma coisa que nós já estamos falando aqui no Pauta em Debate há quase 2 anos e meio. Grande Curitiba e Campos Gerais, região de Ponta Grossa, levam 90% do Paraná competitivo. E aqui embaixo tem uns mapas, tá? Esse primeiro mapa do Paraná mostra os investimentos. E esse, claro, círculo maior está na região de Curitiba. Esse círculo no meio é a fábrica da Klabin em Telêmaco Borba e Ortigueira. Mas fora essa fábrica da Klabin em Telêmaco Borba, você vai perceber que os investimentos estão quase todos em Ponta Grossa, em Curitiba ou naquela região sul e litoral do Paraná. E alguns pontinhos pelo norte, alguns pontinhos pelo oeste, alguns pontinhos pelo noroeste, pelo sudoeste do estado do Paraná. O que significa isso, meu amigo, minha amiga? Significa que de cada 1 bilhão, aliás, cada 1 milhão de investimento do Paraná Competitivo, programa do governo do estado, 893 mil estão em Curitiba e Ponta Grossa, ou Ponta Grossa. De cada 1 milhão, quase 900 mil estão ou em Curitiba ou em Ponta Grossa. Está pesando assim, ó, Curitiba e Ponta Grossa ficando mais pesada de investimento, e o norte, noroeste, sudoeste, sul, oeste do estado do Paraná, com um pouquinho, uma coisinha aqui ou acolá de investimento, principalmente de cooperativas, principalmente na agroindústria. Essa é uma situação muito preocupante, muito preocupante. O norte do estado está ficando cada vez mais pobre no sentido industrial, no sentido de industrialização. Mais uma vez, o grande boom da industrialização do estado do Paraná não aconteceu na região norte do Paraná. E por quê? Porque as empresas preferem investir em Ponta Grossa e Curitiba? Claro, óbvio, mas porque também a gente não consegue atrair investimentos e as nossas lideranças não conseguem resolver esse nó. As fábricas não vêm porque estão longe do porto, tá? E a gente acaba não tendo emprego aqui e os nossos filhos muito possivelmente vão ter que ir embora para Curitiba, quem sabe, quando fizerem a sua faculdade e forem procurar emprego. Oxalá isso não aconteça, mas a situação está se agravando e está aqui o jornal Gazeta do Povo para comprovar o que eu venho falando já há mais de 2 anos. Quero agradecer a sua audiência, o carinho da sintonia. Nós voltamos na próxima edição do Pauta em Debate. Uma ótima noite para você. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.